querida. Como vai? Olá, você está me escutando, Eduardo? Sim, estou te escutando, a imagem está ótima, graças a Deus. Que bom. Um prazer enorme te receber aqui, viu? Sua contribuição está sendo essencial para a construção do nosso plano. A fala sua para a nossa comissão de elaboração do plano foi muito enriquecedora e por isso a gente gostaria de dividir com toda essa audiência que já está aqui, já temos 30 pessoas acompanhando, é, essa a sua contribuição sobre o olhar da assistência para a primeira infância, né? E como a gente está na Semana do Bebê falando sobre família também, o lugar da assistência é muito importante também, essa perspectiva do trabalho com famílias, né? Então, já te dou as boas-vindas e já passo a palavra para a gente poder aproveitar ao máximo, já que a nossa live tem só uma horinha e aí eu tenho que controlar o tempo para a gente não perder a oportunidade de gravar aqui, tá bom? Muito obrigado. Vamos Então, adiante. bom, gente, boa tarde. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. É um prazer enorme conversar com vocês. Obrigada pela oportunidade, Eduardo. Nós estamos numa caminhada aí, Recife. Eu tenho participado muito da caminhada de Recife e faço isso com muita satisfação. Então, para a gente conversar um pouco sobre o olhar da assistência social para a primeira infância, e a partir da perspectiva da matricialidade familiar, eu sistematizei um pouco para não me perder no curto espaço de tempo e a gente abrir para as conversas. Então, eu pensei da gente primeiro conversar um pouco sobre o sentido da assistência social, porque nós estamos falando do olhar da assistência social, Para vocês poderem fazer e o suas. lugar que a, e o lugar que a primeira infância ocupa no SUAS, né? Que lugar é esse, né? Que a gente fica sempre em dúvida, e que ela tem garantias que são próprias da assistência social, diferentemente do que foi há um tempo atrás, em que, então, reconhecer que segmentos da população necessitam da proteção pública do Estado é um avanço, assim, né, incomparável, inclusive em comparação com outros países. E é uma política que ela tem destinatários, né? Quem é que precisa da assistência social? São todos aqueles segmentos estruturalmente mais vulneráveis. Seja pela condição da pele, não é uma política que por si só vai dar todas as respostas para as necessidades das pessoas, é uma política, né, que ela parte de dois pilares de vulnerabilidades sociais, né, de como as pessoas vivem, como elas sentem, como é que elas usam em coletivos, não é? E aí o nosso horizonte é apoiar as pessoas, né, frente a esses desafios que é atender necessidades básicas. Não é fácil atender necessidades básicas numa sociedade societária fundada na justiça social e na plena efetivação dos direitos humanos. Então, a assistência social ela é uma política pública que ela não se encerra nela mesma. Ela se encerra nesse emaranhado, né, de políticas e necessidades que precisam da atenção de todas as políticas setoriais. Eu não sei se está caindo, se vocês estão me ouvindo, Pois é, tá? deixa eu reativar os comentários aqui. É, eu estava vendo os coraçõezinhos subindo, então eu estou acreditando que as pessoas continuam te acompanhando. Eu que caí algumas vezes e voltei aqui, porque está dando uma variação na minha É, internet. essa é a minha dúvida, se está tudo bem, podemos continuar. Pessoal, se está aí, dá um joinha se está ok, se vocês ouviram e é ao longo desse tempo todo aí, por favor. Quem está acompanhando. Estava travado. Poxa. Então, eu estava me reportando ao sentido da assistência social, não é? Uma política pública que está situada no campo do direito, que tem garantias que são próprias da assistência social, que não é mais uma identidade atribuída. Hoje a assistência social tem uma cara que é própria, que garante renda, convívio e acolhida, e que defende que a proteção social neste campo ela deve ser desvinculada do mercado e deve ser ofertada como um direito de cidadania, uma obrigação do Estado, é dever do Estado assegurar, basicamente, esse padrão de proteção não contributiva.
E falei também que o destinatário da política de assistência social são aqueles segmentos estruturalmente mais vulneráveis, seja pelas vulnerabilidades próprias da sua singularidade, da sua própria existência, seja por vulnerabilidades determinadas pelas condições de vida das pessoas, né? Do lugar que vivem, da renda, né? Das oportunidades que têm. Então, é partindo dessas duas vulnerabilidades, essas vulnerabilidades próprias da condição humana, da condição de existência nossa, e os contextos onde nós estamos inseridos, né? Esse contexto social, onde nossas relações são estabelecidas, a rede de vizinhança, a rede de amigos, a rede de trabalho. Então, todas essas redes, elas condicionam como que essas vulnerabilidades elas vão ser maiores ou menores. E também falei que a assistência social como uma política relacional, ela se situa muito no campo também dos vínculos, de fortalecimento dessas relações sociais, tanto do campo afetivo, como da participação política, não é, quanto do pertencimento na vida social, nos grupos onde as pessoas se inserem e se identificam. Então, nosso horizonte dentro da política seria intervir para potencializar esses contextos, tornando eles mais favoráveis para essa condição mais digna, né, de vida das pessoas. E aí, cabe à assistência social apoiar as pessoas frente a esse desafio de satisfação de necessidades, né, que muitas vezes exigem um apoio, um aporte do poder público, por exemplo, educação, saúde, moradia, para poder enfrentar esses desafios da sobrevivência, que não é fácil numa sociedade desigual como a nossa. Então, eu que diria que a ponta nossa, o nosso, né, onde nós queremos chegar, qual é a nossa utopia dentro do campo da assistência social, é produzir estratégias que fortaleçam a disputa por um projeto social, societário, fundado na justiça social, na equidade, na efetivação dos direitos humanos. A gente não pode entender que o atendimento imediato, ele encerra a assistência social. A assistência social, ele se propõe a mais, né? Uma política que se propõe a produzir essa estratégia. E por que essa centralidade na família? Que eu entro no segundo ponto dos porquês, né? Por que a família? Primeiro, porque todo ser humano é um ser social. Então, independente da geração, da faixa etária, do ciclo de vida, o ser humano é um ser em permanente construção, né, desde o momento da concepção até a gente chegar até a morte. Então, a socialização, ela ocorre aonde? Né? Onde é que a gente começa a se relacionar? Né? A gente começa a se relacionar em ambientes, em contextos familiares, contextos íntimos, contextos próximos, que pode ser demarcado por diferentes formatos de família, por diferentes dinâmicas e por laços, né? Isso é o lugar onde a gente vai produzindo a nossa sociabilidade. E aí, outro elemento importante que justifica a escolha pela matricialidade familiar é que o contexto social, ou seja, onde os indivíduos estão inseridos, eles podem ser fatores determinantes no desenvolvimento desse ser humano. Então, assim, a gente não é só biológico, a gente é biológico, tem traços que são próprios nossos, mas muito do que a gente vivencia nas nossas relações interferem, não é, no nosso desenvolvimento e no nosso desempenho como ser humano. E o reconhecimento, outro elemento importante na política nacional de assistência, é que se reconhece que as famílias, elas são potenciais, né, espaços de proteção social, mas, contraditoriamente, são também espaços de desproteção social. Então, assim, nós estamos reconhecendo que esse contexto familiar, onde as pessoas se inserem, são contextos contraditórios. São contextos, não há romantismo nisso, isso é histórico e isso é construído socialmente. Então, os laços de amor, eles são produzidos socialmente nessas relações sociais que são estabelecidas. E também não existe produção e reprodução cultural fora das relações sociais. Então, o legado, o que a gente absorve do que é ser humano, a gente produz nessas relações sociais. Então,
Se a gente olhar para a infância, né, e aí fazendo uma leitura a partir de um autor conhecido, Manuel Jacinto, de que não dá para olhar para a infância como algo romântico e como algo estático, né, como um fenômeno natural da vida das pessoas. Então, a infância, numa abordagem sociohistórica, ela desvela diferentes infâncias, né, diferentes formatos de conteúdos do que é ser criança. Então, essas formas e esses conteúdos culturais que são produzidos na infância, eles também atravessam o recorte de classe, o recorte de gênero, o recorte étnico, né, traduzindo-se em diferentes modos de agir. Então, não dá para a gente criar um padrão de comportamento do que é ser criança, né, porque esses padrões eles se diferenciam conforme essas relações sociais. Então, as infâncias, elas acabam sendo condicionadas por uma existência, olha só como é limitante, né? A gente olhar para a criança e dizer que ela é desprovida de condições objetivas de reproduzir-se, de um ser humano que depende de um adulto ou de um irmão maior para ter satisfeito algumas necessidades próprias, né? De uma pessoa que não vai fazer a comida, que não vai, precisa que alguém dê a comida. Então, essa relação, ela vai significando muitas coisas, né, para essa criança, que relações que ela vai estabelecendo. Então, os modos de pensar, sentir e agir das crianças, elas podem ser alteradas pelo processo que a gente tem de recomposição dessas condições sociais que vive e rege essas possibilidades de interações dela, na forma como ela se relaciona com o adulto, né, com os adultos, na forma como ela se relaciona com outras crianças e na forma como ela se relaciona com os membros da sociedade em geral. Então, essa relação social vai dizer muito do que será essa criança, né, do que essa das necessidades dessa criança. Então, para a gente falar, já tentando trazer para nós, né, para a gente falar da atenção à infância, à primeira infância no SUAS, a gente não pode tirar este pano, né, de fundo nosso, mas tem alguns requisitos que são fundamentais para a gente conversar agora nesse pedacinho que a gente tem. Primeiro, que a assistência social ela tem um aspecto complementar na atenção à criança. Então, a assistência social não vai dar conta, nem cabe à assistência social limitar a atenção à criança aos cuidados, né? A gente tem que pensar na necessidade desse ser humano se desenvolvendo, que requer diferentes olhares e diferentes abordagens. Então, a assistência social, nesse campo, ela se coloca como uma política complementar no desenvolvimento infantil, né? Ela não é a única política e nem a política central. Ela tem um percentual de participação e não é subsidiária. Tem um lugar que é próprio da assistência social. E aí, a gente já sabe que nas políticas sociais no Brasil, o Estado assumiu uma função de provedora das famílias. Isso é um avanço, do ponto de vista de que o cuidar e o prover, que é um papel clássico da família, ele não é mais um espaço privado da casa, um problema da família, ele é um problema de Estado. Isso é um avanço também muito interessante. Então, a assistência social, a atenção dela na primeira infância é dentro do contexto de um Estado que provê, né, as famílias, inclusive com crianças pequenas, as famílias em todas as suas configurações, contribuindo para contextos mais favoráveis para relações sociais fundadas na democracia, na liberdade, nos cuidados mútuos, que isso é muito importante nas relações da alteridade, e na cidadania. Então, um olhar nosso é como que a assistência social pode contribuir para que esses contextos familiares, onde essas crianças estão inseridas, podem se tornar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de relações sociais que sejam positivas para a criança, né? Que sejam facilitadoras nesse desenvolvimento. E outra característica importante é que a assistência social, a partir da Constituição de 88 e da Política Nacional de Assistência, entende que as atenções às infâncias não devem ser pontuais.
Não deve ser. O programa, ele é subsidiário. Um programa, ele pode deixar de existir, porque um programa ele tem um tempo para começar e um tempo para acabar. E as necessidades das infâncias, elas são permanentes. Então, nós precisamos de serviços públicos, de ações permanentes, de ações continuadas, universais, sem focos para todas as crianças pequenas, considerando se os contextos elas estão inseridas. Então, você vai agir de forma equitativa. Tem contextos que vão requerer mais a presença da assistência social e outros contextos que vão requerer menos, né? Mas o nosso suporte é de que seja universal. E os serviços são estruturados com base territorial. Por quê? Porque os territórios são definidores de contextos favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento de uma criança pequena. Então, no SUAS, todas as provisões, já tentando fechar, elas são organizadas, primeiro, para oferecer o apoio público às famílias nas funções clássicas de cuidar e prover. Então, essa é um requisito para a assistência social atuar na primeira infância. A outra é que essa ação, essa atenção, ela tem que se dar em base intersetorial, porque não dá para a assistência social dar a resposta que as famílias e as crianças necessitam. Então, precisa da intersetorialidade como estratégia de integração de ações que se complementam. Não são ações que se substituem. São ações, a assistência não substitui a educação, que não substitui a saúde. Né? As crianças necessitam da saúde, da assistência, né? Desse conjunto de lazer. Então, outro elemento interessante para fechar é que essa atenção na primeira infância ela tem que se dar em cima de um processo pedagógico, de uma ação educativa para a cidadania e para a visibilidade da criança como sujeito histórico. Né? Que aí não dá para a gente achar que é um objetozinho passivo e que a gente vai moldar. Né? Mas é um sujeito histórico e que as experiências vividas nos contextos familiares vão interferir no modo de pensar e agir e de significar dessas crianças. Então, assim, em linhas gerais, a assistência social, ela tem um olhar, sim, obrigatoriamente ela tem que ter, porque a primeira infância é um momento, né, na vida de todo ser humano que é impregnado de múltiplas vulnerabilidades e que, muitas vezes, o contexto é extremamente desfavorável por conta da desigualdade social. Então, a maioria das nossas famílias que têm crianças pequenas estão situadas no campo da pobreza. Então, isso é na ausência de creches, na ausência de equipes de saúde da família, em ausências que vão fazendo com que esse contexto familiar ele vá ficando insuportável para a vida digna de um ser humano. Em linhas gerais, e abrindo para a conversa com vocês, tá? Com certeza, Ida. Tem muita gente aqui participando, já estamos com mais de 80 pessoas, vários profissionais ligados ao Criança Feliz, à Primeira Infância nas SUAS, né? Temos gente aqui do Recife, da sua terra, de outros lugares de Pernambuco, muita gente satisfeita aqui de poder ouvir suas palavras tão esclarecedoras, né? É incrível como você conseguiu fazer uma síntese, mas trazendo uma profundidade e questões tão complexas, né? E aí chega a dar pena da gente ter esse tempo tão curto para conversar sobre questões tão importantes, né? Eu queria te colocar uma questão, Ida. A gente, na área da infância, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, e esse mês, como a gente está em maio, no 18 de maio, a campanha é chamada esse ano de Cadê Meus Direitos? O desmonte da política de assistência social favorece a violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque, então, a gente está num contexto de desfinanciamento da assistência social, né? E há uma luta constante por parte de várias instâncias
ligadas à política de assistência, né? Então, que já vem esse desmonte desde do golpe, desde da PEC da morte, que se tornou a emenda constitucional 95, né? Então, uma luta importante para a gente está num momento em que a pobreza tem aumentado e a gente está retirando recursos da área de várias políticas sociais, dentre elas a assistência social, né? Nem todos os municípios são de grande porte e têm condições de garantir o funcionamento do CRAS, do CRES, dos serviços, dos programas, sem o financiamento federal, né? Então, ontem a gente teve uma discussão sobre o plano da primeira infância, né? E você esteve lá participando com a gente, falando sobre quanto a gente precisa olhar para isso também, politizar o que a gente está tratando aqui, né? Porque para a gente construir um plano da primeira infância, mas também sem ter recursos para as políticas sociais, a gente não vai conseguir realmente garantir o que é necessário, né? Se desafia da universalização e aí a Exatamente. gente fica nessa tendência a focalizar cada vez mais e reduzir cada vez mais, né? Então, trago essa provocação aí para você continuar as suas ponderações. Começando do combate à exploração sexual, esse aí é um exemplo clássico de que a assistência social ela tem um caráter complementar, ou seja, a exploração sexual contra meninas e meninos, ele não pode ficar situado apenas no campo, no espaço demarcado da política de assistência social. Nós temos diferentes atores que trabalham com essa perspectiva de família, quase todas as políticas públicas. E nós temos um profissional que adentra a casa das famílias com muito mais desenvoltura do que nós no campo da assistência social, que são os profissionais da saúde. Né? Os agentes comunitários de saúde, eles estão presentes cotidianamente nas dinâmicas familiares e poderiam ser muito bem aproveitados nesse processo de identificação de elementos de abuso e exploração sexual e estar nessa cadeia, né, nessa rede de organizações para que a gente possa proteger nossas crianças. Nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito difícil, porque as pessoas estão sendo obrigadas a viver num espaço pequeno, muita gente num espaço pequeno, com relações sociais que já vinham sendo tensionadas, ou seja, você é obrigada a conviver adultos, os diferentes ciclos de vida, às vezes no mesmo momento. Isso gera muita violência doméstica, a gente também está vivendo muito isso. Então, uma coisa importante na atenção à primeira infância, que deve ser um exemplo para outras políticas que a gente precise dar um olhar mais aguçado, assim, mais afinado, é a questão da intersetorialidade. Não dá para a gente dizer, olha, toma que isso é teu, o meu papel é vacina, o seu papel é esse. Não, nós temos um papel que se imbrica, sim, e que a gente precisa agir em rede organizacional. Então, um grande desafio é criar essa rede de fato, né, essa rede de proteção social para as nossas crianças. E, no caso específico da assistência social, nossa capacidade de dar resposta, que eu vou tentar interpretar o que você disse dessa forma. Há alguns anos, há 3, 4 anos, vem diminuindo a capacidade da assistência social de dar respostas. Né? Eu acho que está travado aí, não? Não, E aí... Tô te ouvindo. Tá. Então, por quê? Porque está acontecendo um desfinanciamento público da política de assistência social. Então, nós criamos uma capilaridade, criamos uma estrutura, né, que não é uma estrutura pequena, considerando ser uma política jovem, mas está ficando esvaziada de conteúdo, porque o que dá conteúdo são as provisões e as prestações. Então, se eu tenho uma unidade física, mesmo aberta, se eu não tenho as provisões e as prestações que eu preciso, que é o acompanhamento familiar, que é o atendimento daquela necessidade imediata, não é? Daquele convívio, daquelas relações de território, aquela dinâmica, então isso vai se esvaziando o conteúdo da política de assistência social. Então, essa denúncia de desmonte, né, ela já vem sendo trabalhado
desde o golpe de 2016, ela se acirrou no momento, agora, por causa da emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos, mas se todos observarem, essa emenda ela está sendo engolida pela crise, porque a crise está obrigando o Estado a dar alguma resposta, e os recursos extraordinários, alguns recursos que estão aparecendo, né, para respiradores, para UTIs, para hospitais de campanha, isso tudo é o Estado, né, que estava submetido, a saúde também estava submetida à emenda constitucional. Então, a crise, como toda crise, ela está nos desafiando a rediscutir o papel do Estado. Quer dizer, o Estado mínimo, ele leva à barbárie. Então, nós precisamos recuperar o papel e a função social do Estado, né? Então, eu acredito que a gente possa tirar uma lição, né, dessa crise, de que é possível, né? E o apelo que a gente faz para todos os municípios é que façam o esforço de manter suas unidades funcionando, né, dentro daquilo que é possível, mas não fechar, porque fechar, reabrir vai ser muito difícil. Então, é melhor a gente ir funcionando dentro de um movimento mais lento, mas não parar, para que a gente possa estar no espaço, na arena política, disputando recursos para sustentar a assistência social, que é isso que está acontecendo e que o Congemas vem fazendo muito bem, não é? Que é a composição do orçamento. Através do controle social, da mobilização social, né, É a luta social que faz o Estado assumir a sua função social. O Estado ele está em disputa por projetos, né, 2 projetos políticos explícitos. Quando o auxílio emergencial vem 3 meses, essa migalha de recursos, com todo o elemento dificultador de acesso, para que esse dinheiro não se materialize, na proporção 10 vezes maior está saindo dinheiro para os bancos, para o capital financeiro. Então, o socorro, né, a classe trabalhadora, ela vem numa continha pequena e para o grandão vem numa continha grande. Aí os financiamentos do BNDES, o microempresário reclamando, o pequeno empresário reclamando. Isso é uma explicitação da disputa política, né, da luta de classe que a gente vive. Né? O Estado para quê e para quem? Essa é a discussão. Então, a gente tem que fortalecer a luta social, os movimentos sociais organizados, os conselhos se configurarem como espaços menos cartoriais, menos burocráticos e mais políticos. E aqui eu quero parabenizar vocês por politizar a Semana do Bebê. Né? A gente sai um pouco do campo do romantismo, das cores rosas e azuis, e a gente entra numa discussão política do que é que se tem para a primeira infância, né? Como as políticas podem se juntar e garantir, de fato, né, a atenção que a criança necessita nesse ciclo de vida, na com primeira certeza, infância. né? A nossa Constituição Federal, né, através do artigo 227, estabelece o princípio da prioridade absoluta para efetivar todos os direitos da criança e adolescente, né, regulamentada pelo Estatuto, que especifica claramente que essa prioridade também é de orçamento, né? E o marco da primeira infância traz, a partir de 2016, uma ênfase ainda maior no enfrentamento das desigualdades, né? Então, são instrumentos que a gente tem na construção das políticas públicas, instrumentos legais, para ir tentando tensionar esse funcionamento das políticas públicas. E aí a construção de um plano não é para ficar na gaveta, e é para ser assumido pela sociedade como um todo, né, para cobrar a implementação dessas políticas, né? Então, você tem sido Essa nossa talvez parceira seja, nessa construção. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre como está esse esse talvez processo. seja o maior desafio, né? Esse é o maior desafio, porque incluir a primeira infância na agenda política é um desafio ético, porque nós não podemos permitir que a nossa humanidade se encerre na infância, que são as crianças que morrem antes de conseguir atingir a sua plenitude como ser humano. Então, ninguém preenche a sua plenitude vivendo
um ciclo tão curto de tanta aprendizagem que tem para frente. Então, cuidar das crianças, estabelecer a criança como prioridade é cuidar de nós mesmos, né? É cuidar da nossa humanidade. Então, se a gente pensar nessa perspectiva ética do ser humano, né, de uma forma mais geral, a gente não vai estar olhando para o passado, para uma etapa da vida. Nós estamos olhando para a nossa esteira, né, da nossa caminhada. E aí, colocar isso na agenda política, isso envolve muita sensibilidade, né, do gestor, mas envolve principalmente muita luta, né, porque às vezes ela entra na agenda política, mas entra atravessado, né, entra como uma coisa pontual ou como uma ação desconectada de uma rede de serviços. Às vezes, para dar um marketing, né, para um governante, muito mais do que para o que de fato precisa dos cuidados com a criança. Então, o plano ele é um passo importante, principalmente o modelo que Recife adotou, escutar um pouco também as crianças, escutar os vários segmentos. Eu ouviria também pessoas idosas, porque nós estamos falando da humanidade, nós não estamos falando apenas das crianças, né? Nós estamos falando um pouco de nós quando nós falamos de crianças. E aí a gente mudar essas linguagens nossas e desenhar isso e colocar como uma ação estratégica dentro de um governo, ele muda a cara da cidade, né? Porque ele muda os contextos, ele passa a ter um olhar mais sensível, né, para os vários ambientes, como para os espaços públicos, para as relações que estabelece, para as mulheres, porque há ainda muito peso em cima da mulher quando se fala de primeira infância. Então, é a mulher quem tem que brincar, é a mulher que tem que higienizar, é a mulher que tem que prover, é a mulher que tem que botar as regras, que disciplinar, e isso fica muito oneroso para a mulher num tempo em que a mulher ela tem também os seus espaços para participar da vida produtiva, né? Então, ele é um plano presente, eu acho que é um plano que é pertinente discutir isso agora, né? Fomos atropelados aí em Recife pela pandemia, mas também não precisa essa pressa, esse amadurecimento, essa discussão para dentro do governo, para a sociedade, ela é muito importante. Depois, retornar isso tudo para validar junto à sociedade, faz com que a gente perceba as lacunas, né, a ausência de uma política municipal integrada para a criança de uma maneira geral. Então, essas lacunas elas vão se desnudando a partir dessa discussão. Isso é muito interessante, né? Ela não vai se esgotar no plano da primeira infância. O plano da primeira infância está nos permitindo dar visibilidade para outras coisas que não caminharam. Então, acho que isso vai ser importante. Com certeza. Você tem participado do processo com a gente quando a gente realiza, por exemplo, o diagnóstico, né, a partir do CAD único e identifica as áreas com maior vulnerabilidade, risco, e a gente teve aquela conversa, por exemplo, sobre os programas, projetos no Ceará voltados para a primeira infância, né? Quando a gente olha essa criança, precisa olhar para a família e para garantir os direitos dessa criança e adolescente, por exemplo, precisa de uma moradia adequada, um piso, esgotamento Sim. sanitário, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Vai puxando uma melhoria das condições de vida das famílias, enfrentando a desigualdade e também melhorando a cidade em si, né? Esse é a importância do programa. O programa ele não pode ser estéril. O programa ele tem que acontecer para se desdobrar em políticas sociais. Por exemplo, em mais cobertura, em mais proteção. A gente teve aqui no Ceará, a gente tem um Mais Infância e tem um programa de complementação de renda que analisa um pouco esse contexto, esse ambiente, que é interessante isso. O espaço da casa, que casa é essa onde essa criança está inserida, né? Que a gente fala que a criança tem que ter contato com os primeiros passos para engatinhar, mas engatinhar em que condições?
né? Que condições são essas? Que às vezes é obrigado a ter um cercadinho porque a condição do piso da casa é impossível para uma criança engatinhar. Então, esses programas, quando eles são criados com base nessas informações e mudando o cenário, quer dizer, no Ceará não é só a complementação de renda, os programas de saneamento envolvem essa coisa do piso da casa. E isso é muito importante. A mesma coisa do acesso à água. Né? A criança que vive num ambiente que não tem acesso à água, ele tem muita dificuldade de se desenvolver plenamente, principalmente agora, durante a pandemia. Vai lavar a Então, mão todo o como, né? programa. O álcool gel é impossível, né? E aí, o que é muito importante é que eu não sou contra programas. Eu acho que os programas eles têm suas finalidades, que é trazer para o enfoque alguma. Porque quando você fala em políticas universais, alguns enfoques que a equidade ela se perde, que são alguns segmentos menos visíveis, passa batido. Então, quando você cria um programa específico para trazer à luz algum segmento que está na invisibilidade, isso ganha outro elemento. Aí, na hora que ela torna visível, ela entra para o sistema. Né? E aí os serviços precisam incorporar essa demanda, porque senão ela se esgota, assim, ela fica, ela se esvai. E é muito dinheiro perdido. É um programa que não tem relação com os serviços, é dinheiro jogado fora, porque não vai ter uma complementariedade dos serviços, né? Então, isso é muito importante. E pode pensar em programas na política, sim. Por exemplo, você pode ter crianças indígenas, que o número é pequeno, e você pode ter um programa específico. Um programa específico para mães trabalhadoras que ganham salário mínimo também pode, porque você está falando de um segmento que tem que cuidar e prover, que às vezes são chefes de família, e que estão se desdobrando e os filhos estão sendo acusadas de negligenciar os filhos por essa sobrecarga de trabalho, que a gente conhece que é comum, né? Porque o conselho tutelar chega lá, a criança está muito suja, a casa está desorganizada, e as fotos, as descrições são muito desse olhar. Mas o que tem ali? Muita vulnerabilidade, né? Que se a gente se juntar nos territórios, as políticas setoriais, a gente consegue dar uma atenção melhor para essas famílias, né? Sem julgá-las, mas apoiando para que elas tenham melhor condição de cuidar dos seus filhos, né? Dos seus membros. Com certeza. Apesar de ser um tempo curto, mas devido à qualidade e à profundidade do que a gente está tratando aqui, acredito que é mais uma oportunidade de formação, né? A gente teve um desafio nessa semana do bebê, que foi para não deixar de passar a ser online, né? Estamos com as dificuldades de internet, de aprendizado, dos novos instrumentos, mas ao mesmo tempo a gente está chegando a muita gente que a gente não conseguia chegar, está chegando o pessoal da educação que às vezes estava na escola e não tinha como parar para ver uma live dessa, né? Então a gente tem a oportunidade aqui de formação para o pessoal, por exemplo, desconstruir sua visão sobre essas famílias, de culpabilização dessas famílias, né? Então essa pontuação que você traz, que a gente também traga para dentro dos serviços, dos programas, né? Essa formação continuada com as equipes. Aqui a gente tem o Primeira Infância no SUAS, por exemplo, que tem essa preocupação de estar lá toda semana no acompanhamento das famílias, mas com que conteúdo, o que vai trazer para essas famílias para potencializar e também pensando nessa perspectiva da intersetorialidade, né? A gente teve até essa semana uma conversa com Rosângela, que coordena esse programa aqui, né, com a gente. Sim. E aí, se quiser desenvolver um pouquinho mais sobre isso, o pessoal também, se quiser encaminhar o algumas esforço, perguntas, a gente vai passando aqui. O esforço aqui no Ceará, o que eu acompanho também, da Silvana Simões, que é a nossa coordenadora, acho até que ela deve estar acompanhando a gente por aí, é muito esse, de fazer com que o programa Criança Feliz, ele não se perca como um programa estéril. Né? Esse esforço municipal, a crítica que a gente faz é no nascedouro do programa. Né? Eu sou uma crítica do formato do início do programa, porque ele foi desconectado das outras políticas setoriais. E aí, quando você vem para o local,
você fica dependendo dos arranjos locais. E aí tem alguns arranjos locais que têm funcionado muito bem, se articulando com serviços, mas em outros não, fica uma equipe isolada com suas visitas, umas visitas que não se desdobram, porque são visitas apenas, algumas delas do brincar, mas tem também alguns trabalhos muito interessantes em que as famílias são incluídas no PAIF, não é? Que é o mais adequado, não é? O carro-chefe do SUAS é o serviço, é o PAIF, então todas as crianças que estão no Criança Feliz deveriam estar no PAIF, porque é o PAIF o carro-chefe, não o programa. Então houve uma inversão, talvez na forma, né? Mas não dá para jogar a bacia com o menino dentro, né? Eu acho que a gente tem que separar um pouco, avaliar, não perder a nossa capacidade crítica de fazer a análise dos limites do programa, mas, principalmente, o que nós podemos contribuir para que isso não se perca, né? Como todo programa que vai embora e não volta mais. Então, ter um programa específico para a primeira infância, isso não é de tudo negativo. O que é que tem de negativo nele? É quando ele vem desconectado de uma rede de serviços. Porque apenas um programa de visitação, se o agente comunitário de saúde apenas visitasse, não tivesse desdobramento nos tratamentos das doenças crônicas, né, na redução da mortalidade, se não tivesse isso, atrelado à vacina, a um monte de outros elementos, não teria tido o efeito que teve. Então, hoje, a legitimidade do agente comunitário de saúde nesse trabalho é porque é um programa do sistema de saúde. Então, esse programa do Criança Feliz, ele tem alguns limites, mas em alguns lugares tem conseguido, talvez, dar o exemplo de como deveria ser, e quem sabe, nesse processo de disputa, a gente consiga reverter algumas coisas. O que a gente tem é que assegurar que os municípios façam seus planos municipais de atenção à primeira infância, envolvendo todas as políticas setoriais e todos os grupos de interesse, para que seja um plano da sociedade, para não ser um plano de governo, mas um plano com alcance, inclusive de tempo, né? Um plano que ele possa aí transitar por 10 anos, não ser um plano para terminar o governo, né? Principalmente a gente está diante de eleições municipais e o plano não pode se perder nessa disputa eleitoral. Ele tem que se consolidar, virar uma resolução, virar lei, para que ele possa, de fato, ser reconhecido como um plano da sociedade, né? Não só do Estado, mas da sociedade como um todo. E aí isso é muito importante para a gente fazer a discussão. Com certeza. A gente aqui... sim, pode concluir. Não, pode falar. A gente aqui em Recife também teve, da parte da Secretaria Executiva de Assistência Social, uma resistência inicial à forma como ele foi proposto, Criança Feliz, tanto é que aqui assumiu a nomenclatura de primeira infância no SUAS, para dar a cara justamente da assistência social na primeira infância, né? E essa preocupação não só de ligar ao CRAS, ao PAIF, mas também foi criado aqui grupos de convivência, né? Então, essas famílias, sim, além das visitações, também são chamadas para trabalhar essa convivência familiar e comunitária dentro da política de assistência mesmo, e também muito atrelada à saúde, porque a gente trabalha estreitamente com o programa Mãe Coruja, Recife, né? E também com a educação infantil, né? Por exemplo, uma política de estimular o brincar, né? Aí você vai fazendo uma tessitura, uma rede organizacional que vai passando pela saúde, pela educação, né? O que a gente não pode dizer é que a rede, de que o programa Criança Feliz, ele abrange o potencial do SUAS no trabalho com a primeira infância. É isso que não está correto, né? Porque a primeira infância no SUAS, ele é maior e muito mais abrangente do que o programa. O programa é um elemento. Aí nós teríamos que discutir, quando você fala o plano da primeira infância no SUAS, você tem que discutir a qualidade dos abrigos,
Que acolhimento nós temos? Que contexto institucional de abrigo nós estamos oferecendo para as crianças? Não é? Como é que está o avanço de família acolhedora para que a gente desinstitucionalize essas crianças? Para que ela, porque o abrigo ele tem um elemento extremamente negativo no desenvolvimento de uma criança, que é o convívio apenas entre os iguais. Porque a relação que ele tem com o adulto não é de afeto, é de cuidados. Porque é um profissional que é remunerado para cuidar dele. Aquela rede de relações sociais que são próprias que você vive no contexto familiar, você não consegue reproduzir isso numa instituição. Que é, o cuidador tem hora para entrar, tem hora para sair, né? Tem essas dinâmicas das organizações que não favorecem relações sociais que possam contribuir para a criança se desenvolver plenamente, né? Dentro do seu conjunto de redes. Então, é importante o contexto familiar, mas você vai fazer um levantamento. Quantos municípios aderiram à família acolhedora? Quantas famílias estão cadastradas para ser família acolhedora? São muito pequenininhas, né? Porque era o espaço mais apropriado, porque ia ter convívio entre gerações, iam ter relações sociais estabelecidas, né, na construção dos afetos. Então, primeira infância no SUAS, ele é muito mais abrangente do que o Criança Feliz. Criança Feliz é um pedacinho necessário, porque a gente não tinha como chegar essas ações de visitas mais sistemáticas, né, dessa coisa do lúdico, não tinha esse olhar tão focalizado. Então, ele é importante, mas não pode se esgotar aí, né? A primeira infância no SUAS, ela tem um potencial bem maior se você olhar para o PAIF, para o PAEF, se você olhar para os acolhimentos, né, para essas nossas ações, todos os serviços que nós temos. Os próprios serviços de convivência. O que seria, por exemplo, o nosso serviço de convivência de 0 a 6, preparando essas crianças para ingressar nas escolas, né, na instituição escolar, no outro espaço, com outras, né, com outras regras, que é outra rede, né, institucional importante, mas é suporte. A rede escolar também não substitui o contexto familiar, né? Nenhum de nós, no campo do Estado, substituímos o contexto familiar nas significações de uma criança. Então, é muito importante que a gente repense o 0 a 6, eu acho que esse é um serviço que ficou também meio amortecido, precisávamos dar uma dinâmica nele, revitalizar, para que a gente pudesse, de fato, desenvolver expertise nisso que a gente está conversando, né, do peso desses contextos no desenvolvimento dessa criança. Hoje, quando a gente olha para a criança, já fala muito nas psicologias, né, nas fases de crescimento, de desenvolvimento, nos comportamentos esperados, né? A gente sempre olha, não, mas essa criança já era para estar falando, essa criança já era para estar lendo. Então, mas não tem esse olhar sobre a relação concreta vivida, que é isso que vai produzir as culturas infantis, né, nas diversas crianças que a gente trabalha com elas. Com certeza. A nossa companheira aqui da Secretaria de Saúde, Lúcia Trajano, lembrar que a saúde da criança não é só mãe coruja, seja municipal ou estadual. Tem questões da saúde da criança que precisam ser discutidas com a própria política da saúde da criança. O próprio Mãe Coruja tem essa clareza, né? Ele é um espaço que também dialoga com atenção básica na saúde em relação às outras demandas da família, né? A gente também precisa ter essa clareza. A gente tem 5 minutinhos para a gente ir concluindo. Eu não sei se ainda vem alguma pergunta, mas a gente tem várias questões aí que talvez você possa tentar fazer uma conclusão, aí, um arremate por hora, né? É um início de uma conversa. Não sei se você quer deixar algum contato para as pessoas, se for o caso eu posso botar nos comentários nossos aqui da live, para que... Pode pôr meu contato no comentário aí, tá? Mas... Você pode pôr meu contato aí, o pessoal quer trocar as figurinhas, dialogar um pouco sobre isso, vamos conversando, vamos discutindo, né? Que aí a gente vai desenvolvendo. Um dos problemas, talvez, é esses modelos, o modelo de sistema público com os modelos tradicionais de programas, isso é ainda muito confuso, né? Então, você tem o velho e o novo se
imbricando ali, e isso às vezes dificulta mesmo a gestão, dificulta as operações, dificulta os protocolos que não existem, né? Então, seria muito importante, neste plano municipal da primeira infância, contemplar esse plano nacional de atenção integral à saúde da criança. É fantástico, eu acho que tem muita coisa para beber ali naquele plano, e integrar. Eu acho que o que falta são os elos para que a gente se torne visível não por departamento, mas por ação pública, né? Esse é o município amigo da criança, né? Tem essa coisa assim. Então, para ser amigo da criança, tem que ser visível no planejamento, no orçamento, né? Isso ganha materialidade. Tá ali, está visível. Então, esse é um chamado. E, no mais, agradecer muito a oportunidade, né? Dizer que nós estamos aqui disponíveis para conversar. Vou tocar aqui a minha parte da escrita do plano, que é mais conceitual. Eu estou dando aqui uma avant-première de algumas coisas que a gente já está discutindo para dentro do plano. E estamos aí à disposição, tá, Eduardo? Prazer enorme. Maravilha, Ieda. Muito obrigado por esse diálogo riquíssimo. Né? Essa live fica gravada aqui, vocês podem compartilhar com outras pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar. Peço a vocês que também acompanhem aqui no nosso Instagram da Gerência Criança que a gente ainda tem programação até domingo dentro da Semana do Bebê e também através da nossa página do Facebook Gerência da Criança e Adolescente. Também tem algumas lives já salvas e algumas ainda por serem realizadas. Logo mais, às 5 horas, vamos estar com a nossa pedagoga Deise aqui discutindo sobre gravidez na adolescência e o casamento infantil. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela participação, pela audiência. Ieda, foi fantástica a conversa e sua parceria tem sido fundamental para qualificar o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço para todo mundo, Gratidão. gente. Até mais, Clarice. Tchau.